Boa noite, bem-vindos, bem-vindos de volta ao Constelando a Sua Vida. E olha, gente, eu estava com saudade das nossas quintas, viu? Boa noite, bem-vindos, que alegria recebê-los de novo para estudarmos juntos, crescermos. Boa noite, Shirley. Bem-vindos, vamos chegando, encontrando o seu cantinho. Colocando aquela água do lado, seu caderninho. Bem-vindos, queridos, bem-vindos de volta ao Constelando a Sua Vida. Saudade das nossas quintas e agora estamos de volta. Depois de uma jornada incrível com a trilha interior e agora com o melhor de mim, não é? Coloca aí para mim de onde vocês estão me vendo, de onde vocês estão teclando. Boa noite, boa noite. Oi, Letícia, saudade também, querida. Boa noite. São Paulo, a Sônia. A Sônia, nossa águia oficial, né, Sônia? BH. Ei, Mandinha, tá em BH ainda, Nadinha? Pará de Minas. Olá, olá. Gente, eu quero agradecer vocês que estão aqui, as minhas águias queridas que me acompanharam na trilha interior. Foi muito bom ter a companhia de vocês. E olha, eu cresci muito com vocês nessa jornada. E também queria agradecer as minhas águias oficiais que estão aqui do curso Melhor de Mim, né? Que é o curso onde estamos aprofundando no cuidado com a criança interior. E está sendo um grupo lindo, gente, um grupo muito buscador, assim, com muita necessidade de aprender, não tem medo de mergulharem nas vivências. Isso está sendo maravilhoso. Então, bem-vindas, águias! E para quem está chegando aqui hoje, eu sou Renata Vasconcelos. Eu sou psicóloga, sou terapeuta sistêmica, trabalho com as constelações familiares, também trabalho muito com a criança interior, como vocês viram aqui nesses últimos trabalhos, né? E eu tenho uma experiência vasta com grupos, com atendimentos clínicos, né? E agora estou aqui trabalhando mais em grande escala, com muitas pessoas, atuando com o pensamento sistêmico das constelações, que é muito libertador, né? E eu queria convidar vocês, já que hoje nós vamos falar das forças do amor, né? Convidar vocês a compartilharem comigo, apertando esse aviãozinho aqui, para convidar mais pessoas. Hoje vou dar muitos exemplos, gente, muito práticos na vida real,
Isso pode ajudar muitas pessoas. Lembre de alguém aí, manda um convitezinho para que mais pessoas possam crescer com a gente, né? E quem está chegando aqui hoje pela primeira vez, levanta a mãozinha aí. Quem é filhote de águia, diga eu, para eu saber o que eu vou falar para vocês aqui, né? Todo mundo aqui já há mais tempo. A Sônia. Uai, Sônia, você é novinha aqui? Primeira vez? Então, queridos, estas lives são um projeto que nasceu de um carinho muito grande em compartilhar com as pessoas a minha experiência com as constelações familiares, mas uma experiência não de profissional, sabe? Uma experiência de quem vivenciou e teve a vida muito transformada pelas constelações familiares, que era de compartilhar com as pessoas, ensiná-las como poderiam constelar no dia a dia, na vida prática. E eu entendi que a constelação familiar pedia muito mais do que apenas aquele momento ali onde a pessoa fazia sua constelação. Pedia compreensão da filosofia sistêmica, né? Então, Constelando a Sua Vida, ele é um projeto de aulas semanais onde nós estudamos o pensamento de Bert Hellinger através das constelações familiares. Também trago muitos conhecimentos sobre a psicologia, sobre a terapia da criança interior aqui, o Enneagrama, né? Então, às vezes, faço uma síntese de tudo para fazer um bom estudos com vocês. Então, quem está chegando já está se situando, né? Como as 4 forças do amor, então, podem transformar a nossa vida, hein, gente? Como isso pode acontecer? Eu queria pedir para vocês que, quando sentirem vontade, tirem um print dessa aula e escreva sua emoção lá nos seus stories, que eu vou adorar ver os seus stories e compartilhá-lo também lá na minha página, tá? Então, queridos, olha, para começar a falar sobre as 4 forças do amor, eu tenho que falar um pouco da história das constelações familiares. Acho que todos aqui conhecem, né, já as constelações, sim ou não? Todos já estão comigo há mais tempo, né? A maioria aqui já conhece a constelação, sim ou não? Então, a constelação familiar, ela é uma terapia sistêmica, é uma terapia de efeito breve, né? Você faz ela em 1 ou 2 sessões apenas, e ela começou em grupo, foi criada por um alemão chamado Bert Hellinger, que ficou famoso no mundo todo por esse trabalho com as famílias, né? Com os sistemas, né? E olha, o Bert tem uma história muito interessante, porque ele foi padre durante muitos anos, e lá, mesmo no seu sacerdócio, ele trabalhava muito como psicoterapeuta, ele já trabalhava com dinâmicas de grupo há muito tempo. E um dia, então, alguém perguntou para Bert Hellinger assim, se ele tivesse que escolher entre as pessoas e os preceitos, né, os princípios, as leis, né, as quais ele fazia parte lá da religião, o que ele escolheria? E nesse momento ele ficou em silêncio, gente, e ele disse que percebeu que não só ele, mas todos os colegas que estavam ali, naquela função, escolheriam pelos princípios da igreja, né? O princípio ao invés da vida, ao invés da pessoa. E nesse momento ele decidiu que ali já não era mais o caminho dele. Muito grato por toda a experiência que ele teve lá, ele seguiu como um psicoterapeuta, e ele fez muitas formações, ele passou por diversas vivências no corpo dele, na história dele, ele se colocou diante. E Bert tem uma história muito linda, gente, porque ele foi prisioneiro de guerra, né? Ele trouxe uma bagagem muito profunda para as constelações familiares, e quem lê a obra de Bert Hellinger vai perceber
que ele deixou um grande legado para a humanidade, né? E por que eu estou contando isso? Porque hoje nós estamos falando das 4 forças do amor, que antes eram leis e agora estão sendo mais reconhecidas como forças, né? Então, gente, na constelação familiar nós vamos entender que nós estamos ligados, né, a todas as pessoas do nosso sistema familiar por uma memória inconsciente e que tudo que nós recebemos dos nossos antepassados, não só a sabedoria deles, mas recebemos também muitas coisas mal resolvidas, que estamos por aqui pagando por coisas que nem sabemos. Então todos nós, não é, temos os nossos emaranhamentos, não é isso, gente? Vocês também sentem que tem emaranhamentos assim na vida? Não é não? Como que é isso para vocês? Emaranhamento é assim, né? Quando a gente tá, ó, amarrado assim, ó. A gente fica amarrado, ó, ao destino de uma outra pessoa, às vezes do antepassado que tá lá atrás. Eu fico aqui amarrado de uma forma invisível, inconsciente, ao destino de outra pessoa, aos sofrimentos de outra pessoa, né? De um antepassado. Então, queridos, nós vivemos esses emaranhamentos, todos nós temos, né, Flávia? A Flávia está dizendo que sim, olha, a Paula também, muitos, né, Paula? Então, você já está conhecendo bastante coisa, está identificando muitos, né? Sim, a Shirley está dizendo. Então, nós temos emaranhamentos, nós temos segredos no nosso sistema familiar, nós temos um lugar onde que o amor se perdeu muitas vezes, foi cortado, foi interrompido, né? E tudo isso, gente, as constelações podem reestruturar na nossa vida através dessas 4 forças do amor. Então, as constelações familiares, elas podem desbloquear sofrimentos, né? Mandatos de sofrimentos que nós estamos herdando de gerações e gerações. Então, para que isso, que a gente encontre essas forças, né? A cura, Bert fala dessas 4 forças. E essas 4 forças, gente, transformam a vida de qualquer pessoa. Transformaram a minha, transformam a de muitas pessoas que eu acompanho e pode transformar de vocês. E eu podia ficar aqui o dia todo para falar para vocês as maravilhas, né, que tem o efeito quando nós conseguimos aplicar essas forças, seguir essas forças na nossa vida. Mas tem um preço, pessoal, tem um preço. Não é fácil, gente. É preciso esforço, é preciso vontade, né? É preciso ser um buscador consciente, porque aprender as posturas de paz na nossa vida exigem de nós que possamos transcender ao nosso ego e caminhar em direção à nossa essência, né? Aquele lugar mais luminoso, mais adulto, né? Em nós. Então, as forças do amor, né? Elas são nada mais do que movimentos energéticos, né, que estão por aqui, estão nessa dimensão tempo e espaço e elas permeiam os nossos relacionamentos de uma forma afetiva, invisível, que a gente não vê. E nós somos seres humanos, nós somos energia materializada. Então nós somos susceptíveis a essas 4 forças, que são também, gente, como forças da natureza. E as forças, elas realmente são, assim, é muito presente quando elas acontecem, né? Quando elas se mostram de uma forma muito, muito profunda na nossa vida. Basta olhar para a natureza. A natureza está aqui para nos servir também, né? Ao nosso dispor. E quando a gente não segue as forças dessa natureza, quando a gente de alguma forma machuca a natureza, o que acontece? Ela tende a compensar o equilíbrio dela, a reequilibrar-se, e aí às vezes acontece
coisas muito drásticas, né? Acidentes, muitos acidentes naturais mesmo. E assim são as 4 forças do amor, que são forças que regem os relacionamentos, tá? A nossa vida afetiva, emocional. Olha que bacana, gente. Nós nem sabíamos, né? Há pouco tempo ninguém nem sabia que podia existir esse tipo de movimento, de força, que se a gente prestar atenção, nós podemos ter uma vida muito mais brilhante, né? Uma vida mais plena, mais tranquila, com relações mais harmoniosas, uma riqueza interior vai surgindo, né? Para que possamos encontrar uma vida também mais abundante. Então, quando essas forças são seguidas, gente, elas são grandes recursos de cura para nós e para a nossa família. E todo o sistema saudável, pessoal, está em ordem com essas forças. O sistema adoecido, ele está completamente fora, né? Não está em harmonia com essas forças. Então, no início dos estudos, Bert chamou essas forças de ordens do amor ou leis do amor, né? E por que agora nós estamos falando sobre forças, né? Porque Bert percebeu que essa ideia de lei, de ordem, levava a um julgamento moral. E isso não tinha nada a ver com o que ele mostrava dentro das constelações, que é uma filosofia inclusiva, né? Então, o julgamento, ele traz a ideia de certo e errado, né? A lei, a ordem, estou dentro, estou fora da lei. Então, não existe isso no olhar sistêmico. As constelações prezam por uma filosofia muito inclusiva, né? E todo o processo de cura, segundo Bert, não pode estar pautado no julgamento, né? Na exclusão, um está certo, outro está errado. Não, todo o processo de autoconhecimento profundo, gente, que vocês encontrarem, ele tem acolhimento e não julgamento, né? É assim que a gente pode se olhar com grandeza também, né? Então, Bert diz assim, das ordens para as forças, diz Bert Hellinger. Mas nós vamos continuar muitas vezes falando em ordens, falando em leis. Por quê, gente? Na maior parte da literatura de Bert, vocês vão encontrar leis e ordens. E a gente já acostumou tanto a falar, né? Entre nós consteladores, já está tão sistematizado esse conhecimento que a gente vai falar. Mas hoje eu gostaria de trazer para vocês esse significado profundo do que são as forças do amor. E elas são 4 forças hoje. Então, antes tínhamos 3, agora temos 4 forças. Então, a primeira é o pertencimento. A segunda é a hierarquia. A terceira é o equilíbrio entre o dar e o receber. E a quarta, que é a nova, né, que vocês talvez ainda não conheçam, é a lei do assentimento, a força do assentimento, né? Então, são 4 forças e essas forças fazem muita diferença na nossa vida. Agora, olha a diferença de lei com ordem. Lei parece que eu tenho que seguir, né? A diferença de lei, ordem e força. Então, ordem também parece que é uma coisa que é imperativa. Mas força, gente, eu tenho uma força. A vida me traz uma força. Meus relacionamentos aqui todos têm uma força, um movimento de força energético. Eu uso se eu quiser. Olha como é mais gostoso. E a gente vai descobrindo como usar. Não é de um dia para o outro também. Então, queridos, primeira coisa que eu queria contar para vocês é que quando nós seguimos essas forças, pertencimento, hierarquia, equilíbrio entre o dar e receber e o assentimento, nós conseguimos liberar mandatos de sofrimento lá do passado. E olha, todos nós, eu, você, cada um da sua família, da minha família, estamos a serviço do nosso sistema familiar. Não é o sistema familiar nosso que está a nosso favor, nosso serviço. A gente tem essa ideia de que o sistema está aqui para nos servir, não é, gente? Não é verdade. Nós é que estamos aqui para servi-lo. Estamos a serviço
do todo, né? Não o todo está a serviço de um só, né? Então, o sistema é grande e nós somos pequenos. Esta é uma das primeiras forças que nós precisamos de compreender. O sistema é grande e nós somos pequenos. Nós temos que observar o movimento do nosso sistema, dentro e fora de nós, não é, pessoal? Então, eu vou começar falando para vocês sobre a lei do pertencimento, ok? A lei não, a força, né? Hoje nós estamos falando de força. A força do pertencimento. E essa força traz o seguinte ensinamento, gente. Todos pertencem ao sistema e membro algum pode ser excluído. Vamos repetir para vocês. Todos pertencem ao sistema e membro algum pode ser excluído. Então, nós somos menor que o sistema, né? Como pode um elemento como eu querer excluir outro elemento, querer expulsar outro elemento do sistema? Percebe como a gente pensa completamente fora da linha sistêmica, né? A gente tem um pensamento muito linear, né, gente? É certo ou errado, eu gosto, eu não gosto. E o pensamento sistêmico nos traz para essa inclusão de tudo. Então, todos pertencem. E aí eu queria convidar vocês nesse momento, se vocês estiverem num lugar mais confortável, vai ser melhor, que vocês se aquietassem um pouco, que vocês respirassem profundamente e pudessem fechar os olhos um pouquinho para visualizar o que eu vou passar para vocês. Feche os olhos, respire. Imagine todas as pessoas que pertencem ao seu sistema familiar. Eu peço que você posicione todos eles e depois você entre eles. Inspira e expira, vai sentindo no seu coração todos aqueles que fazem realmente parte desse grande sistema, né? Seu familiar que faz parte de outro grande sistema. E vai respirando e voltando devagar, voltando com a atenção novamente para o corpo. E aí eu quero refletir um pouquinho para vocês. Guarda essa imagem aí que nós vamos voltar nela agora, tá? Quem pertence ao sistema, ao seu sistema familiar? Gente, pertencem todas as pessoas que estão ligadas a você pelo sangue, né? E pertencem todas as pessoas que têm laços com você, não são laços sanguíneos, mas são laços de destino. Ou seja, se alguém fez algo muito bom que alterou completamente o seu destino, essa pessoa passa a fazer parte do seu sistema. E se alguém também causou um dano enorme e que modificou completamente o seu destino, da sua família, ela passa também a fazer parte do seu sistema. Então, eu pergunto para vocês, um aborto provocado, né? Porque nós sabemos que as crianças não nascidas, elas também pertencem ao sistema, né? Antes as pessoas não sabiam disso. Então, um aborto provocado, vou mostrar para vocês todos que pertencem. Esse aborto provocado, ele tem mais a ver, ele vai influenciar, afetar apenas a pessoa que provocou o aborto ou todo o sistema familiar dessa pessoa? O que vocês acham? Alguns já conhecem um pouco aqui, né? Constelação, pode responder aí. Tem várias águias aqui universitárias, não é, gente? As águias aqui já sabem responder. Então, um aborto provocado tem a ver com a pessoa apenas ou com todo o sistema? Para vocês entenderem profundamente a lei do pertencimento, tá?
Não tem certo e errado, tá, gente? Olha, a Cláudia está dizendo, todos recebem os efeitos. A Rosileia está dizendo, todo o sistema é afetado. Então, gente, claro que nós estamos falando isso, todo o sistema, Ana Laura, Flávia, todo o sistema, nós estamos falando dessa ideia sistêmica e como tudo isso nos abarca, né? Porque antes a nossa visão era muito individualista, muito solipsista nas terapias. Então vejam só, os irmãos podem estar identificados com os abortos, com as crianças que não nasceram, e aí vivem uma vida mais ou menos, sabe? Assim, em honra a esses irmãos que não puderam nascer. E às vezes uma vida que vai se arrastando. Um irmãozinho, por exemplo, que nasce depois de um aborto provocado da mamãe, ele pode estar conectado com esse irmão que foi abortado e se sentir um excluído onde quer que ele vá. Ele mesmo se exclui, sabe? Como um abortado. Ele não sente que ele tem lugar. E isso, então, vai permeando de geração em geração se a gente não desemaranha isso. E tudo isso é inconsciente, gente. O médico que provocou o aborto também pertence ao sistema familiar. Vejam, qualquer gesto que cause uma mudança significativa na vida do sistema passa a fazer parte. Sim, os abortos espontâneos também, do Lia, né? Eles têm que ser contados, eles têm que ser incluídos, são crianças que não nasceram. E na constelação, quando a gente coloca os outros irmãos olhando para essas crianças não nascidas, sabe, do Lia? Ou os pais, você tem que ver o representante da criança abortada, a paz que ela sente no campo, por se sentir parte, por se sentir acolhida. Outra coisa, assassinos e vítimas, gente. Vejam só, o assassino pertence ao sistema da vítima, sabia? E a vítima também pertence ao sistema do assassino. Porque o agressor e a vítima, eles ficam intimamente interligados, sabe? Bert foi descobrindo isso ao longo do trabalho dele. No início, os assassinos, eles saíam do campo da constelação. Eles não eram contados. Depois Bert começou a entender que eles estavam intimamente ligados, que tinha um sentido maior por aquilo ter acontecido, que um estava ligado ao destino do outro, né? Então, vejam bem, o assassino e a vítima às vezes se encontram até depois. O agressor é preso, às vezes a mulher vai na cadeia, fica apaixonada por ele por ela, se casam. Vocês já viram histórias assim, né? Então ficam fazendo parte do sistema um do outro, sim. Adoção, os pais biológicos pertencem, porque esse trabalho leva em consideração a origem da vida, de onde nós viemos de onde? Dos nossos pais. Então, os pais biológicos pertencem e devem ser respeitados, tá? Fertilização in vitro, quem fez aqui, às vezes me pergunta muito, né? Se tiveram 8 embriõezinhos e só um ficou, né? Todos os 7 precisam ser incluídos, tá? Ok, transplante de órgãos. O doador, aquele que te entregou o coração ou te entregou um rim, qualquer parte do seu corpo, ele passa a fazer parte do seu sistema. Ele alterou significativamente o seu destino, não é verdade? Então, ele passa a fazer parte do sistema. Muitas pessoas que são transplantadas têm sonhos com os doadores, têm uma sensação extra, uma coisa extrasensorial às vezes, de que tem alguém, uma consciência junto deles, né? Então é por isso, porque todos ficam fazendo parte do sistema um do outro, tá? Um avô alcoólatra, os exemplos que aparecem muito na constelação, exemplos de exclusões, tá? Um avô alcoólatra, uma tia doente mental, né? Um tio homossexual que morreu assassinado, os suicidas da família, todos devem ser incluídos no nosso coração.
na nossa vida, nas nossas histórias, nos álbuns de família, percebe, gente? É grave a exclusão que nós temos no nosso sistema e nós não percebemos. Por isso a gente sofre tanto sintoma, né? Que não é explicado. Ex-marido, ex-mulher, ex-noivo, ex-noiva, todos precisam ser incluídos, honrados e respeitados. O que vocês acham? É forte, não é, gente? Hã? Então agora eu vou perguntar para vocês, né? Da primeira imagem que vocês viram, né? Para essa imagem agora, eu queria perguntar para vocês o que vocês mudariam na imagem? Vocês colocariam alguém que ficou de fora da família? Os animais também, Sônia. Sim, os animaizinhos que fizeram parte da nossa infância, que foram muito importantes da nossa vida também. Querida, que bom que você trouxe isso. Não, isso não. É assim, gente. Claro que o pai vai ser incluído se ele estiver ali, se o bebê nascer. Mas se o bebê não nasceu, não. É o que aconteceu ali, a vida. Encontrou o óvulo ali no espermatozoide, pronto, né? Agora, esse doador, ele é o pai biológico da criança. Se a criança tivesse nascido, sim, ela teria que incluir esse pai, tá? Eu queria que vocês pensassem naquela primeira imagem que eu dei para vocês e conta aqui para mim agora quem vocês incluiriam naquela imagem. Falta alguém que vocês gostariam de colocar? Se vocês não quiserem dizer quem vocês colocariam, conta para mim aqui se falta alguém que vocês gostariam de integrar mais no seu coração, no seu dia a dia, na fala com a sua família. Não? Ninguém? Ok. Sim, olha, apareceu uma corajosa aí que falou sim, muito bem, Rosileia. Claro, né? A gente sempre tá esquecendo alguém, né? Sempre excluindo. Os 4 bebês que eu perdi por abortos espontâneos. Que lindo, Dulia. Eu não sei se o seu nome é esse, depois você coloca o seu nome aqui para mim. Sim, sim. Sim, eu acho que vai ficar gravado. Tem que perguntar para a Claudinha, que está aqui. Não sei se ela ainda está aqui. Ex-namorado? Não, Sônia, assim, são pessoas que passaram na sua vida, pode ser até um ex-namorado, que foram muito importantes, que marcaram, que chegaram quase a marcar um casamento, que tinha uma história de anos junto, né? Talvez um ex-namorado, tataravós até a 7ª geração, você pode incluir, mesmo que você não os conheça, né? Você visualiza, assim, o vulto deles e tá tudo certo. Mas esses que nós temos no dia a dia, na nossa família, aquele tio que ninguém suporta muito a conversa dele, sabe como? A Claudinha disse que não vai ficar gravado. Nossa, eu falei para um monte de gente que iria. Ai. Então tá bom, gente, vamos assistir agora então. Olha só. Ó, a irmã adotiva do meu pai, que não sabemos onde está. Olha que bacana, Rose, isso mesmo, querida. Vai incluindo ela no seu pensamento. À noite você faz uma visualização e diz para ela: tia, eu te tenho aqui no meu sistema, no meu coração. Você faz parte, onde quer que você esteja, tá? Então vamos para a hierarquia? É a segunda força, hein, pessoal? E esta força, gente, ela traz o seguinte ensinamento: cada um tem uma função na família e ocupa apenas um lugar. É só voltando um pouquinho aqui, que a Flávia está perguntando se avós falecidos inclui. Claro, Flávia, todas as pessoas do nosso sistema que faleceram, elas pertencem ao sistema, elas nunca vão deixar de pertencer, tá? Então, vou voltar a falar a hierarquia.
essa força traz um ensinamento seguinte: cada um tem uma função na família e ocupa apenas um lugar. Você sabe qual que é o seu lugar na sua família? Tem o lugar do mais velho, do mais novo, não é, gente? De pequeno, de grande, não é assim? Olha só, então eu vou pedir vocês novamente que respirem, feche os olhos um pouquinho, tá? Que eu vou pedir para vocês visualizarem uma imagem onde vocês vão colocar para mim as pessoas que eu falar aqui do seu sistema, tá? Então, primeiro, coloque os seus pais diante de você. Feche os olhos, imagine seus pais à sua frente. Isso. E veja como você se sente diante dos seus pais. Você se sente maior? Você se sente menor do que eles? Quem é que cuida de quem nessa relação? E agora, veja você diante dos seus irmãos e irmãs, se você os tem. Lembrem de contar com os irmãos que não nasceram. E me digam qual o lugar que você está nessa linha dos irmãos. Que lugar que você nasceu? Você pertence à turma dos mais velhos, dos caçulas, do meio? Como é que é? Qual a função que você exerce aí nesse lugar? Você se sente mais velho, responsabilidade de um mais velho, de um mais novo? Ou você ficou meio perdido ali, sem saber qual é a sua função de irmão? E agora, diante do seu cônjuge, da sua companheira, do seu companheiro, me diga como você se vê. Você se vê do mesmo tamanho? Vocês conseguem olhar nos olhos e se sentirem parceiros? Ou você se sente que você é maior, que você que tem que comandar essa relação, ou o contrário? Você é uma pessoa que precisa ser cuidada nessa relação. E com seus filhos? Me conte. Como é com seus filhos? Qual o lugar que você ocupa aí na vida dos seus filhos? Eles são menores mesmo que você? Ou você às vezes os faz de confidente, de amigos? Então, vamos inspirando e expirando. Tudo bem, queridos? Vou falar um pouquinho agora, refletir sobre a hierarquia com vocês, dando alguns exemplos, e vocês me digam, tá? Depois, como é que ficaram aí identificados ou não. Então, gente, os mais velhos, né? Vamos pensar nos pais, né? Nos patriarcas, matriarcas. Os mais velhos que chegaram antes, eles sempre vão ter precedência em relação aos mais novos. Os mais velhos são mais fortes. Vocês sabiam disso? Eles são mais experientes. Por quê? Porque eles chegaram antes no sistema. Percebe? Vamos pensar assim, gente, os nossos antepassados ancestrais, lá quando a humanidade começou, os primatas, imagina quantas coisas eles não viveram por nós, eles foram abrindo caminhos. Nós não sabíamos que não podiam comer essa planta, que morria, né? Desses perigos aqui, de como se proteger disso, daquilo. Foi passando, gente, de geração em geração. Então, os mais antigos, eles viveram algo mais profundo, mais pesado. E eles têm mais força, mais experiência. E é bonito ver isso, sabe? Que a constelação mostra que a força que orienta os sistemas, né? Ela vem de trás, ela vem lá do passado, justamente por isso. Então percebe a importância da gente honrar
esses que vieram antes de nós, os mais velhos, né? Os maiores, nossos pais, nossos avós, nossos ancestrais, honrá-los e respeitá-los, né? E qual é a nossa função no sistema de cada um de nós? Então vamos pensar aqui, os pais, né? A função dos mais velhos, então, é de orientar e proteger os mais novos, mas não de fazer por eles, ok? Então, os pais sempre vão dar e os filhos sempre vão receber dos pais. Os pais dão, os filhos recebem dos pais. Os pais, então, são grandes e os filhos são pequenos, né? Todos acho que já sabem um pouco essa máxima da constelação. Quando os pais envelhecem, gente, os filhos podem cuidar dos pais? Sim, os filhos até devem cuidar dos pais, né? É um dever nosso, a partir de uma postura de filho, que às vezes a gente não vê acontecer por aí, né? Sim, muitas vezes a gente vê as pessoas cuidando dos pais idosos, né? Mandando nos pais. Vocês já viram isso? Ou vocês nunca passaram por isso? Nós não, né, gente? Nós aqui, nós todos somos já conscientes, sistêmicos, então, mas nós passamos por isso, às vezes na própria família, com pena dos pais. Aí, às vezes, aparece até as pessoas chamando os pais de nenenzinho, vem cá, meu amorzinho, tudo inho, né, gente? Infantiliza os pais. Então, veja, ser filho é tão bom, gente. Ter esses pais como grandes, como as grandes almas que abriram as portas para nós é tão importante. Então, não perder isso, né? É muito importante. E os irmãos, gente? A função do mais velho, o que é? É amar, né? Amar, cuidar do mais novo, mas também receber respeito dos mais novos, ok? Porque, afinal, eles chegaram antes, eles, como eu falei, eles abriram caminhos para a chegada daqueles que são mais novos. Pensa, gente, uma mãe e um pai têm um filho de primeira viagem. Esse filho vai ser o filho da experiência. É igual os primatas lá que foram abrindo caminho para nós. Ele vai abrir caminho para os irmãos. O que os pais fizeram e que não deu certo com este, né, mais velho, não vai se repetir, provavelmente não, com os outros irmãos, né? E a função do caçula, qual que é? A função do caçula é receber. Olha, caçulas, hein? Presta atenção. Opa, não estou conseguindo ver aqui os comentários de vocês. Então, a função do caçula é receber amor e respeitar, oferecer respeito ao mais velho, né? E o do meio recebe amor do mais velho, né? E e oferece cuidado para os mais jovens, né? E respeita também o mais velho, né? Você, Flávia, caçula? Eita, os caçulinhas são assim, né? Tem cada história de caçula. Às vezes, gente, o caçula tem 3, 4 irmãos. E aí o que acontece? Ele recebe muito, porque ele recebe de todos os irmãos dos pais e de cada irmão que foi nascendo na frente dele, né? E aí a gente vê que esses mais velhos, eles começam a fazer muito pela família, resolver o problema dos irmãos. Vocês já viram isso? Acho que não, né, gente? Só eu que vejo isso. Eles começam a resolver tudo. Por quê, gente? É inconsciente, sabe como? Tem uma culpa por receber muito, então eles querem devolver, né? Vocês vão entender isso na próxima lei. E aí, olha, eu atendo, tá falando aí do filho único? Não, o filho único, na verdade, ele vai receber dos pais e no caso, oferecer respeito aos pais, né? Obediência e respeito. Os do meio eu já falei, Neuza, né? Eles vão receber dos mais velhos e dar para os mais novos. E oferecer respeito aos mais velhos também. Vão dar para os mais novos amor, cuidado, né? Tudo aquilo que um irmão maior faz. Então, olha, eu tenho uma querida que eu atendo, que eu vou contar para vocês agora o que é a lei da hierarquia, a bagunça que ela pode fazer na nossa vida.
E ela assumiu os cuidados com a mãe idosa, né? Que a mãe já está dependente, tem Alzheimer. Então, ela assumiu os cuidados com a mãe. E os irmãos se voltaram contra ela. Levaram ela na justiça, colocaram um advogado, alegando que ela não permitia que eles vissem a mãe. É claro que isso não era verdade, e ela chega para mim na terapia chorando, muito revoltada, dizendo assim: Renata, eu ajudei meus irmãos no momento que eles estavam na pior, que eles mais precisavam, eles nunca deram valor, agora eles fazem uma coisa dessa comigo, eles estão interessados no dinheiro da minha mãe, não é possível, será que eles estão pensando que eu estou interessada nisso? E muito revoltada, muito triste, mas gente, olha só o que ela estava fazendo. Ela estava no lugar dela de caçula? Esses irmãos estão reivindicando o lugar deles mais do que nunca. É inconsciente, então usa o dinheiro como uma desculpa, entende? Mas na verdade eles estão reivindicando o lugar de filho mais velho. É isso, porque a ordem foi invertida ali. E o sistema não permite isso, começa a aparecer a confusão na família, sabe? O sofrimento entre os irmãos. Isso, olha, a Bárbara está dizendo aqui que ela é mais velha e esse papel às vezes pesou. Sim, Bárbara, o mais velho realmente ele vem com essa função. Então, receba essa função e agradeça no seu coração que a sua vida vai ficar mais leve, né? A lei do sentimento vai ensinar isso para nós. Então, para resumir a hierarquia, os mais novos, gente, precisam aprender a receber amor e aprender a pedir ajuda aos mais velhos. Ai, 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 hein? Os mais velhos precisam aprender a cuidar e amar os irmãos mais novos, mas de uma forma tranquila, relaxada, porque muitas vezes o mais velho acha que ele é pai, é mãe dos irmãos. Sabe, Bárbara? Esse pode ser um peso também. O mais velho não tem função de pai e mãe, ele é só o mais velho, ok? Então, queridos, olha só, vamos voltar para aquele sentimento mais introspectivo que vocês fizeram no início. E eu vou pedir vocês agora que imaginem aquela mesma cena que eu pedi para vocês se colocarem perto dos pais, dos irmãos, para ver qual lugar que você estava, que tamanho você se via. Me conta aqui agora, com relação a essa imagem do seu lugar na família, você mudaria alguma coisa aqui agora, depois disso que nós conversamos aqui? Não estou conseguindo ver. Vocês mudariam alguma coisa na imagem? Ah, ok, a Flávia, eu estou na função errada. Olha, que bom que você está vendo, né, Flávia? Gente, é tão bom quando a gente passa um ensinamento e as pessoas conseguem reconhecer, ajustar alguma coisa, porque isso muda muito a vida da gente. A Aparecida diz que não mudaria nada. Ok, Aparecida. Já esteve o quê? No lugar? Fora do lugar, Sônia? Ok. Então vamos para a lei do equilíbrio. A lei do equilíbrio, gente, é uma força. Essa força, ela traz um ensinamento muito interessante que nem sempre é fácil de compreender, tá? Então a lei do equilíbrio, ela traz um ensinamento assim, olha. Vamos voltar agora aqui para o equilíbrio, senão não vai dar tempo, tá? Ela ensina o seguinte, que é preciso desenvolver a capacidade de dar e receber na medida certa, de forma consciente e adulta. Gente, isso não é fácil, né? Por quê? As crianças, elas não sabem equilibrar, porque o equilíbrio entre o dar e o receber é assim, olha, eu recebo algo de você, imediatamente nasce em mim uma vontade de devolver, né, de te dar algo em troca. E isso é muito saudável, isso fortalece as relações,
esse movimento da troca, porque nós somos essa energia em movimento também. Mas vejam só, a criança, ela não, como que ela vai equilibrar? Ela não sabe equilibrar, ela apenas recebe. Ela recebe dos pais, não é? Mas os adultos, quando nos tornamos adultos, nós precisamos de aprender a trocar. Então, os adultos conseguem equilibrar o dar e o receber numa relação saudável, não é assim, gente? Então, vocês já entenderam um pouco, né, como funciona essa lei do dar, essa força, né? Olha só, a gente está sempre escapando para a lei, né? Essa força, né, gente, do equilíbrio entre o dar e o receber. Acho que vocês conseguem compreender. Quando é que acontece essa desordem, né? Então, vamos pensar aqui na sua casa, na sua vida, né? Imagine você com seus pais, tá? Respire um pouquinho, feche os olhos. Imagine seus pais. Como é a sua relação de dar e receber com eles? Olhe bem para eles. E veja quem precisa mais de quem. Quem é que dá, quem é que recebe, ou quando você recebe, como você recebe deles. Presta atenção. Você consegue cuidar dos seus pais, dar a eles alguma coisa na velhice com a postura de filho? E você, pai, mãe, você consegue dar aos seus filhos sem esperar nada em troca? E com seus irmãos, como é o dar e o receber nessa relação? Com seu marido, com a sua esposa, com seus parceiros, parceiras, seus colegas de trabalho, seus amigos. Pense como é a reciprocidade ali, se tem um equilíbrio mesmo nesse dar e receber. Ok? Acho que já deu para sentir, né? Então vamos respirando e voltando a consciência para o corpo. E vamos refletir um pouco sobre essa força do dar e do receber, do equilíbrio entre o dar e o receber. Gente, então toda vez que nós recebemos algo, nós temos uma necessidade instantânea de devolver algo também para essa pessoa, para nós equilibrarmos e a relação ficar saudável, cada um com a sua dignidade, do seu tamanho, né? Então, a desordem começa quando, gente? Quando essa lei começa, essa força começa a ficar desequilibrada, né? É quando nós damos demais e não recebemos, ou recebemos demais e não devolvemos, né? Isso, gente, não é uma atitude adulta. Quem dá demais também está numa posição ainda da criança ferida. Porque isso é uma defesa, tá? E quem dá menos também está numa posição ainda infantil, que não consegue ver o outro, não consegue crescer, né? Para trocar, para equilibrar. E tem uma outra coisa que essa força nos ensina, outro ensinamento importante. Filhos não trocam com os pais, percebe, gente? Os pais dão a vida, né? Dão abrigo, dão comida, dão educação, percebe? Os filhos recebem. Os filhos recebem. Recebem, recebem. Compreendem? Não é possível devolver aos nossos pais, pelo menos não diretamente a eles, mas Bert Hellinger nos diz que a forma de devolver para os nossos pais, de retribuir, né? É criando nossas próprias famílias, os nossos próprios projetos, é de ir para a vida e fazer algo de bom com ela. Gente, quem é pai e mãe aqui, saudável, né? O que a gente mais quer é que um filho vá, que ele voe, né? Que ele conquiste seus sonhos, que ele se realize, que ele tenha a família dele. Entende? Isso é que é retribuir os pais, é quando eu passo adiante.
E os seus pais também não retribuíram os pais deles, eles passaram adiante. Você é a retribuição para os seus avós, percebe? Gente, a pessoa quando é avó, né? Eu agora vou ser vovó, né? Ainda não tive essa experiência, mas já está sentindo aqui como que é maravilhoso. Eu vejo minhas amigas, né? Que são avós. É um encantamento, a vida muda, porque tem algo mais bonito, né? Mais gostoso do que você vê você passando, né? A sua vida continuando ali, né? Na próxima geração. Então é muito lindo isso, né? Então, gente, a gente só retribui os pais passando adiante, ok? E se você insiste em devolver aos seus pais, o futuro do seu sistema atual fica comprometido. Quem? Você, seus filhos e seu marido. Fica tudo comprometido. Imagina você com filhos pequenos fazendo a função de pai, de mãe, né? Ali com seus pais. Percebem? Quem é que vai maternar os seus filhos? Não tem como maternar os filhos, gente, porque a energia ou ela está para o passado ou ela está para o futuro. Quando você está olhando para os seus pais, você se volta para o futuro e seus filhos ficam ali, né? Seu casamento também fica ali. Então, com certeza, isso fica completamente desequilibrado e vai trazer muitos sintomas para essa família, que vai repetindo isso. E o casal, né, gente? Muitas vezes a gente vai para a relação de casal e leva para a relação essas coisas mal resolvidas com os nossos pais. Ou as exigências, porque a gente acha que tem que receber mais deles, né? Não, você já está adulto, você já recebeu o que tinha. O negócio é você ir lá e tomar o que foi dado do jeito que foi possível. Senão você vai seguir com esse buraco e vai para o seu casamento querendo que o seu cônjuge ele abasteça isso, né? Muitas vezes nós fazemos muito isso, nós levamos as nossas carências, né? As coisas mal resolvidas com os nossos pais, e você chega nesse relacionamento, ou você dá demais para o relacionamento, que é a mesma coisa de querer ser cuidado também como uma criança. Então, de um lado, você quer ser cuidado, amado, quer ter atenção como uma criança. E de outro lado, você despeja de cuidados como se fosse mãe, pai. Gente, é a mesma coisa, tá? Ser grande e sentir pequeno são dois lados da mesma moeda. Às vezes o casal faz as duas coisas, às vezes faz só uma, mas totalmente fora de ordem, né? Desequilíbrio do dar e receber aí, tá notável que essa relação não tem muita chance, muita chance. Então a pessoa que dá mais na relação de casal é aquela que contribui para o outro ir embora. Vocês já viram falar isso? Olha lá, a Leila dizendo também, você vovó. Ah, que máximo, hein, Leila? Muito bom. Me diga aqui agora, depois de ter ouvido um pouco sobre a lei do dar e o receber na sua vida, qual relação que você precisa equilibrar mais essa troca entre o dar e o receber? Conta aqui para mim. Ou não precisa? Hein? Não? Saber receber, a Flávia está dizendo. Ok, Flávia, muito bem. O que você acrescentaria aí? Com minhas filhas, olha, a Fernanda está dizendo, precisa mudar alguma coisa aí então, né, Fernanda? Isso, muitas vezes, gente, nós como mães, nós passamos muito medo para os nossos filhos, né? Ficamos numa posição infantilizada, precisa ser trabalhado o nosso ego adulto, precisa ser mais estruturado, né? Aprender a receber, a Shirley está dizendo, ó, com meus filhos, Helenice diz, no casamento, com o casal, né, Patrícia? Ok, muito bom, queridas. Saber receber, a Fafá está dizendo. Gente, é muita coisa, não é? Olha como que essas forças nos convidam
a tomarmos uma outra postura na nossa vida, uma postura mais consciente, mais adulta, mas é muito mais amor que gera aí, gente. Muito mais amor para o seu sistema e muito mais cura. Olha, Simone está dizendo que como faz para a gente mudar com o casal? No dar e receber, Simone, é você, se você dá muito, você passa a receber mais. Deixa de dar tanto, deixa o outro vir também, deixa o outro pedir, né? Pedir ajuda. E se você recebe demais, se você está numa situação de muita carência, quer receber, você começar a observar que você tem muito para dar nessa relação. E você começar a cuidar da sua criança interior, porque quem quer receber muita atenção, muito carinho, está com essa criança ainda muito ferida, né? Então precisa ser trabalhado isso, ok? Não sei se eu te ajudei. Então nós vamos passar agora para a nossa última lei. Nossa lei não, gente, só falo lei, tá vendo? Já tô... Mas é força. Essa força quarta, que poucos conhecem, ela se chama força do assentimento ou força da sintonia. E essa força traz o seguinte ensinamento, presta atenção. É preciso assentir, aceitar a vida tal como ela é, se render àquilo que como ela se apresenta, aceitar as pessoas como elas são. Olha que interessante, gente. E aqui já é um nível muito maior, é superior às outras, né? Eu acho que as outras todas estão englobadas nessa. E o que é aceitar, né, gente? A gente acha assim, então quer dizer que essa lei lá da constelação, a gente tem que aceitar tudo que acontece? A pessoa vem, te maltrata, você aceita? O outro vem, te rouba, você aceita também? Não é isso, gente. Aceitar aquilo que não tem como, a vida te trouxe aqui, como um destino talvez, e não tem como mudar. Então você simplesmente aceita. É como aquela oração da serenidade, né, que diz assim: dai-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, mas dai-me também coragem para eu mudar aquelas coisas que dependem de mim, e dai-me sabedoria para discernir umas das outras. É uma maravilha isso, né? Porque está dizendo justamente isso, eu tenho que aceitar aquilo que a vida me trouxe. Às vezes uma doença que a vida trouxe, às vezes uma morte, né? E coisas simples também, às vezes um emprego que eu achava que eu ia aposentar ali e não teve mais jeito, né, gente? Então, a vida está te trazendo isso, mas pode saber que você vai redobrar a sua força, está te levando para o mais. Se você conseguir ir na onda, né, no fluxo da vida, você vai crescer, você vai transcender tudo isso e vai ser um ser humano muito melhor, maior, e vai servir o mundo também de uma outra forma. Mas a gente não tem paciência, não entende o que está por trás das coisas, né? A gente quer controlar, entende? Então essa força é muito interessante. E agora eu te peço para você fechar os olhos uma última vez e que você possa perceber o que está na sua vida acontecendo hoje que você tem dificuldade de aceitar. Respire, feche os olhos. Veja a sua vida como um todo. Veja as situações, os acontecimentos que chegam, as pessoas. E já teve gente que já foi lá e voltou, ó, já pescou uma pérola ali. A Flávia está dizendo aceitar minha mãe como ela é. Então, gente, a força do assentir, né? Essa força de assentir é literalmente parar de brigar com a vida.
parar de reclamar, parar de olhar para trás, para o seu passado, deixar de olhar para o seu passado para olhar para dor, para ressentimento, mas sobretudo para olhar para o seu pai, para olhar para sua mãe e dizer: sim, tudo foi perfeito como foi. Eu aceito, pai e mãe, eu aceito vocês assim. E o que não foi saudável, eu deixo aí. Eu levo tudo de bom que eu recebi. Percebe, gente? E aceitar seu pai e sua mãe, então, significa na constelação aquilo que a gente fala de tomar o pai e a mãe. A vida, a força está ali, né? Mesmo que se eles só puderam ter você e não te criaram, mas a força da vida está ali. Então, aceitar seu pai e sua mãe significa tomar a vida, percebe? Se você tem questões mal resolvidas ainda com seus pais, não adianta, você não aceita a vida, você nega a vida, tá? E isso, a Simone está dizendo devagar, está conseguindo, porque é um exercício mesmo, né? O Bert Hellinger, até o final da vida dele, ele fez esse exercício de tomar a mãe, foi maravilhoso. Partiu em paz, muito mais em paz, né? Se você ainda critica seus pais, você acha que seu pai está errado, acha que sua mãe é muito difícil, se você acha que o que eles te deram foi insuficiente, gente, eu sinto informar vocês que com certeza tem algum lugar na sua vida que não está caminhando para frente. Porque você ainda não aceitou sua própria vida, sua própria história como ela é. Entende? Olha, o Paulo Renato está contribuindo aqui dizendo: a decisão de olhar para trás ou para frente, quem decide em nós, né? Quem é que está decidindo olhar para trás? Quem está decidindo olhar para frente? É o adulto ou é a criança? É isso, Paulo Renato? Eu acho que é isso que ele está dizendo. E realmente a gente começa a buscar essas posturas, né? Mais conscientes, mais maduras, vamos trabalhando isso em terapia, trabalhando com a criança interior, né? Então, gente, a pessoa muitas vezes ela não tem força de realização na vida, fala que não sai do lugar. A pessoa chega para mim e diz assim: olha, Renata, eu não tenho força de realização, eu planejo, eu até me acho uma pessoa criativa, mas na hora de concretizar a coisa não sai do lugar. Aí vai ver problema com o pai, vai olhar 1000 feridas ali, uma mãe dependente, um pai alcoólatra, percebe, gente? É preciso acolher isso no coração e dizer: sim, foi assim a minha vida, foi isso que veio para mim e veio como um propósito maior para eu me desenvolver mais como ser humano, né? Espiritualmente também. E tem gente que fala assim: ah, não, Renata, não tem disso não, olha, eu não tenho problemas com meus pais nesse nível não. Imagina! Gente, olha só, aí você põe para constelar. O que acontece? Aí você vê lá um filho acima do pai, uma filha que está mandando na mãe. Entende, gente? Então, tomar os pais e aceitá-los como são é o primeiro passo da força do assentimento. E é um processo adulto, como o Paulo está dizendo aqui para nós, né? E alguém diz aqui, ó, que está com dificuldade de aceitar o presente, né? Dificuldade de aceitar o presente é a mesma coisa que eu estou falando aqui, tá, Bárbara? É a dificuldade de aceitar a vida com aquilo que se apresenta, né? E essa força do assentir, ela é maravilhosa como quando você consegue aplicar na sua vida, Bárbara, porque você entra no fluxo da vida, você fala: olha, sim, eu aceito isso que chegou aqui para mim. Com certeza isso vai ter um propósito maior. E você aguarda. Se for o momento que algo depende de você, você vai poder agir. Mas no momento que você relaxa, é que vai aparecer o momento se é para agir ou não, querida. Entende? Então essa lei é uma lei de muita humildade, que pede muita serenidade dentro de nós, né? Vamos ver mais aqui.
Sim, então o Paulo Renato está aqui ajudando, dizendo que nossa criança fica mais conectada com a dor, não é isso, gente? Com certeza, né? Me conte agora o que você acha que você pode se propor para melhorar de acordo com as 4 forças do amor. Espero que eu tenha contribuído com vocês hoje com as 4 forças do amor. E são forças que movem a nossa vida, que transformam maravilhosamente. Sim, pode contribuir com a vida dos pais sem mandar neles, mas contribuir de que forma, né? Se os pais não têm uma necessidade, não estão dependentes, não tem muito o que fazer, ficar olhando para os pais, tentando ajudá-los muito, contribuir, você deixa de olhar para frente, entende, Bárbara? Então, de qualquer forma, às vezes a pessoa fala, eu estou só dando uma ajudinha, mas ela está muito ali conectada com os pais ainda, olhando muito para o sistema de origem e não consegue olhar para frente, para os seus projetos ou para a sua família, né? Seguir seu futuro mesmo, né? Mais leve. A Flávia está dizendo que nas vivências tem dificuldade de se ver como criança. Você está fazendo o melhor de mim, Flávia? O Paulo está dizendo uma coisa linda aqui. Olha, Paulo Renato, o adulto está com o passado em paz e olhando para o presente, para o futuro. Olha que lindo. Gratidão, querido. A Cláudia está dizendo que para ela agora é equilibrar o dar e o receber, né, Cláudia? A Shirley está dizendo muito aprendizado. Eu, Paula, preciso assentir. Que lindo, Paula, que você chegou a essa conclusão. E vai fazer toda a diferença na sua vida, você vai ver. Queridos, se vocês gostaram dessa aula, tira um print, por favor. Deixe um recadinho lá nos seus stories, que eu quero compartilhar nos meus stories também. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada. Estou feliz por estar de volta com o Constelando a Sua Vida. Espero ter sido uma contribuição para vocês hoje. Uma boa noite. Gratidão a todos.